Gênesis 3, de 8 ao 13, a desculpa do pecado. Gênesis 3, de 8 ao 13, diz assim: Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? Disse o homem: Foi a mulher que tu me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Até aqui. Pai, desejamos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa nos iluminar esta noite, uma mensagem que vai contra o nosso coração, contra o nosso coração pecaminoso, contra o nosso pecado, contra os nossos desejos, contra a nossa carne, mas Deus, desejamos transformação. Desejamos que o Teu Santo Espírito possa nos quebrar, ó Pai, para entendermos que não podemos viver uma vida de desculpas, mas uma vida de confessar ao Senhor, para estarmos com as mãos limpas, estarmos com o coração limpo diante de Ti, sermos justificados e santificados pelo Senhor. Abre o nosso entendimento e o nosso coração, para que mesmo que doa essa palavra, ainda assim possa nos confortar, porque temos o Senhor Jesus Cristo em nossos corações. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Gênesis 3, 8 ao 13, mostra anteriormente, trazendo um contexto, Adão e Eva, eles, como nós falamos na semana passada, eles caem em tentação e pecam contra Deus. Qual deveria ser a reação deles depois de pecarem? O que eles deveriam fazer assim que eles pecaram? Que seria natural, ou melhor, o que Deus esperava que eles fizessem depois que eles pecaram? Qual é a reação que Deus espera de nós quando nós pecamos? Quando você peca, qual você acha que deve ser a sua reação? Como geralmente você reage depois de pecar? Pare e pense. Geralmente, depois que você peca, como você reage? Como deveria reagir? Como Deus quer que você reaja? Gênesis 3, como eu falei isso já umas duas vezes, ele é muito importante, Gênesis é muito importante, principalmente no começo aqui, porque nos mostra não só como começou o pecado, mas mostra o que é o coração pecaminoso. Mostra qual é o nosso coração. Todos nós somos filhos de Adão e Eva. Todos nós temos o mesmo sangue. Todos nós temos o mesmo coração. Todos nós viemos de um casal. E o nosso coração e a nossa mente são a mente de Adão e Eva. E quando nós lemos esse relato da queda, quando nós lemos como eles caíram em pecado, isso deve não nos fazer culpá-los, como a gente muitas vezes faz. Ah, se eu tivesse no lugar de Eva. Ah, se eu tivesse no lugar de Adão, eu não pecaria. Culpa foi deles. Alguns dizem isso. Não, a culpa foi deles que eles pecaram. Não tem nada a ver com isso. A culpa é nossa. Se nós estivéssemos no lugar de Adão e Eva, nós faríamos a mesma coisa, talvez pior. Porque nós temos o mesmo coração. Eles são nossos pais e nós temos exatamente este mesmo coração. E como geralmente é a nossa reação diante do pecado? É isso que nós vamos ver então essa noite. Como deveria ser a nossa reação.
A grande ideia, resumindo então a nossa mensagem, nosso ensinamento de hoje, é que enquanto nos escondemos com medo de Deus, Ele vai ao nosso encontro e age misericordiamente. É o que nós veremos hoje. Então, enquanto nos escondemos com medo de Deus, depois de pecar, Deus vai ao nosso encontro e age misericordiamente. Misericordiosamente. Vamos então olhar para alguns detalhes. Separei esse texto, não está exatamente em ordem, mas eu quero trazer duas reações diferentes aqui. Duas formas de se ver esse texto. Ou melhor, duas cenas que acontecem nesse texto. Primeiro, vamos olhar para como foi a reação de Adão e Eva, como Adão e Eva reagiram após pecarem, e depois nós vamos ver como que Deus reagiu depois que Adão e Eva pecaram. E a nossa aplicação desse texto será justamente mostrando como devem ser essas duas reações. Como nós devemos agir depois que nós pecamos e como nós também devemos reagir depois que uma pessoa peca contra nós. Que foi a maneira como Deus nos ensina, então, a reagir quando alguém peca contra você. Então, qual é a nossa reação, normalmente, como é a nossa reação após nós pecarmos? Primeiro, versículo 8, diz que, normalmente, assim como Adão e Eva fizeram, nós nos escondemos de Deus. Assim que a gente peca, a nossa primeira reação é nos esconder de Deus. Versículo 8, a gente já leu na semana passada, e como eu disse, ele pega os dois textos da semana passada e dessa aqui também. Diz assim, versículo 8: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. A gente não vai olhar para alguns detalhes, muitos detalhes aqui, mas alguns detalhes chamam a atenção. Primeiro que Jesus ele vem de forma física. Então esses passos de Jesus aqui, provavelmente Deus, Jesus, em forma de Jesus, em forma de homem pré-encarnado, ele vem de forma física. Ou você pode entender que esses passos do Senhor Deus aqui é uma alusão, uma forma de escrever que o Senhor estava ali presente. Ele estava andando pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Algumas outras versões dizem no final da tarde. Então seria mais ou menos isso. Talvez a ideia de que Adão e Eva tenham pecado no começo do dia, passaram então o dia inteiro se escondendo do Senhor, e quando no final da tarde, quando o Senhor aparecia a eles para conversar, então eles estavam escondidos. E o mais interessante é que eles se esconderam, tentaram se esconder da presença de Deus. Aonde? Atrás da árvore. Estavam brincando de esconde-esconde, né? Aqui é chamado de esconde-esconde? Esconde-esconde também, né? Estavam brincando de esconde-esconde de Deus. Não, vamos nos esconder de Deus, porque nós não queremos ver o Senhor. O que dá a entender, na minha concepção, que quem aparecia então a eles era o próprio Jesus encarnado. E eles estavam tentando se esconder do Senhor aonde? Atrás de árvores. Irmãos, isso é possível? É claro que não. É claro que não. E é interessante que lá em Jonas, ele faz a mesma coisa. Só que Jonas sabia que era impossível. Jonas já tinha o conhecimento de Adão e Eva. Jonas já sabia que era impossível se esconder de Deus. Mas lá em Jonas 1, versículo 3, diz que quando depois de Deus chamar Jonas para pregar o Evangelho, lá no versículo 3, diz que Jonas fugiu da presença de Deus e foi então para Tarsis. Ao invés de ir para Nínive para pregar o Evangelho, ele vai para onde? Para Tarsis. É possível fugir da presença de Deus? Não. Jonas sabia que era impossível fugir da presença de Deus? Sabia. Porque logo quando ele estava no barco,
Ele diz que ele era servo do Deus que criou os céus, a terra e os mares. Então Jonas sabia que era impossível fugir de Deus, mas ainda assim ele faz. Ainda assim ele tenta fugir. Por mais absurdo que pareça ser, esse coração de Adão e Eva é o mesmo coração nosso. Pare e pensa. Os pecados que você comete escondido, você cometeria na frente da sua mãe? Você cometeria na frente do seu marido? Você cometeria esse pecado na frente da sua esposa? Cometeria esse pecado na frente do seu pai? Na frente do seu filho? Sei lá quem for? Cometeria esse pecado na frente de alguma pessoa? Claro que não. É claro que não. Então, se você não cometeria esse pecado na frente de alguma outra pessoa, por que você comete esse pecado na presença de Deus? Por que você acha que se esconder num quarto, se esconder no banheiro, se esconder em algum outro lugar, sair para algum prostíbulo e trair a sua esposa? Não, ninguém está sabendo. Eu estou escondendo o meu pecado. E Deus, nós só pecamos e tentamos esconder nosso pecado porque somos incrédulos. Porque a gente acha que assim como Adão e Eva e assim como Jonas, nós podemos esconder da presença de Deus. Se nós acreditarmos que Deus está presente o tempo todo em nossas vidas, vendo tudo o que você faz, você não pecaria ou tentaria não pecar. A gente tem que pensar que o tempo todo Deus está olhando tudo aquilo que você peca de maneira vergonhosa. Deus conhece seu coração, conhece todos os seus atos. Às vezes a gente tem medo do celular, de uma câmera, de algo parecido. Não, vai que alguém vê que eu estou pecando. Mas Deus sabe tudo. Deus vê tudo. Nós escondemos porque a santidade de Deus constrange o nosso pecado. E uma das coisas que nos ajuda, então, a não pecar é entender que é impossível fugir da presença de Deus. Segundo, então, Deus aparece e pergunta onde eles estão, já vamos ver sobre isso, versículo 9. Mas o versículo 10 diz, então, a resposta de Adão, como Adão respondeu para Deus. E ele responde, ele não admite o seu pecado. Deus, então, pergunta para eles onde vocês estão, e Adão responde, versículo 10. Eu ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. O que é interessante aqui? O que Adão deveria fazer nesse momento? Se Deus perguntasse, Adão, onde você está? O que Adão deveria fazer? Senhor, eu pequei. Eu e Eva, nós pecamos. Nós erramos. Nós desobedecemos ao Senhor. Nos perdoe. É isso que Adão e Eva deveriam fazer. Mas o que eles fazem não é porque eu ouvi teus passos e eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo porque a gente estava nu. A gente não queria mostrar a nudez para o Senhor. E é por isso que a gente ficou com medo. Mas ele não diz medo do quê? Ou medo por quê? Ele não confessa o seu pecado. Ele não diz o porquê. Ele simplesmente esconde, ele omite isso. Ele só diz que estava com medo. E só dizer que está com medo não é confessar o seu pecado. Muitas vezes nós achamos que confessamos nosso pecado, mas na verdade a gente não confessa. Por exemplo, chega no final do dia, a gente faz aquela oração, né? Senhor, perdoe todos os pecados que eu cometi no meu dia. Amém. Ok, Deus é gracioso, Deus vai perdoar? Vai. Ainda assim Ele perdoa. Mas a gente não pode só fazer isso. A gente tem que chegar para Deus e falar assim, Deus me perdoa por esse pecado específico, que eu sei que eu pequei. E eu pequei contra o Senhor. E esse pecado específico eu quero pedir perdão ao Senhor. Mas Adão não faz isso. Nós somos que nem uma criança que não admite a desobediência aos pais. É até cômico, né? Às vezes eu vejo o vídeo no Instagram, no YouTube lá, da mãe chegando
para a criança, né? E a criança cheia de farinha, cheia de toda lambuzada lá, dá para ver que ela está toda lambuzada lá, que ela cometeu aquele ato ali, pegou a farinha, jogou toda na casa e tal. Aí pergunta para a criança, o que você fez? Nada. O que você está fazendo? Eu? Eu não fiz nada. Por que você acha que eu fiz alguma coisa? Porque você está toda cheia de farinha, só por isso. Não, mas a culpa não é minha. Não, mas não fui eu. A gente vai ver sobre isso também, mas a primeira coisa é, não, eu não fiz isso. Se Deus chegar para você hoje e falar, Samuel, o que você fez? Qual que vai ser a sua reação? Eu? Eu não fiz nada. Eu, Senhor? O que eu fiz? Eu não fiz nada. Não fiz nada de errado. E essa é a primeira reação de Adão. Eu ouvi teus passos e fiquei com medo, mas ele não admite o seu pecado. A gente leu no começo do culto, mas eu quero ler de novo com vocês. 1 João 1, a gente vai ler o 8 e o 10, e depois a gente vai ler o 9, no segundo ponto aqui do sermão. Então, 1 João 1, o 8 e o 10, aí você mantém o seu dedo lá em Gênesis, a gente vai voltar para Gênesis, e depois a gente vai voltar para o versículo 9. Olha o que diz o versículo 8, diz assim, 1 João 1, 8, se nós afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E o versículo 10 diz, se afirmarmos que não temos cometido o pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Esses textos são similares, é a mesma ideia que eles se complementam. Então, a gente diz que é um sanduíche aqui, porque ele está entre o versículo 9 e o versículo 9, ele vai dizer qual é o resultado, o que nós deveríamos fazer. Mas o versículo 8 e o 10 diz o que geralmente a gente faz. Quando nós não afirmamos, quando nós não confessamos o nosso pecado, o que acontece? Três coisas acontecem. Primeiro, nós enganamos a nós mesmos. Às vezes a gente fala, não, eu não cometi pecado. O que acontece? Eu estou enganando a mim mesmo. Eu estou enganando meu próprio coração. Achando que estou enganando meu próprio coração, mas não estou. Segundo, a verdade e a palavra de Deus não está em nós. A verdade e a palavra de Deus, que são as mesmas coisas, não está em nós. Porque se a palavra e a verdade de Deus estivéssemos em nós, nós admitiríamos, confessaríamos os nossos pecados mais abertamente. E terceiro, talvez o mais grave, nós fazemos de Deus um mentiroso. O que Adão e Eva estavam fazendo aqui é de Deus um mentiroso. Deus já sabia tudo o que eles tinham cometido. Deus já sabia tudo o que eles tinham feito. Deus conhece o seu coração e sabe tudo o que você faz. Sabe cada pensamento, sabe pensamento que nem você sabe. E quando você diz, não, eu não fiz isso, está fazendo de Deus um mentiroso. É a mesma coisa de uma criança com um pai. A criança cheia de farinha, jogada na casa toda, aí a mãe chega e fala assim, o que você fez? Eu? Não fiz nada. O que ela está dizendo? Mãe, você é mentirosa. Você está dizendo que eu fiz isso, mas eu não fiz. Você que está dizendo. Não sou eu que está dizendo, está nítido. Está nítido o que você fez. Não, mas eu não fiz. Por isso que, voltando então lá para Gênesis, daqui a pouco a gente volta aqui para 1 João, segura aí o seu dedo. Lá em Gênesis estão, voltando, versículo 12 e versículo 13. Diz então que nós inventamos desculpas. Inventamos desculpas. Versículo 11, Deus então pergunta para ele, quem que disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore
do qual lhe proibi, já vamos falar sobre isso. E versículo 12 e versículo 13. Disse então o homem respondeu: Deus, a culpa não foi minha. A culpa foi da mulher que tu me deste por companheira, que você me deu, e ela me deu do fruto da árvore, e eu comi. E depois, no versículo 13, o Senhor então pergunta para a mulher: que foi que você fez? E a mulher responde: a serpente me enganou, e eu comi. O coração de Adão é igual ao coração de Eva. Os dois são iguaizinhos. E é igual ao nosso coração. Poucos versículos atrás, lá no capítulo 2, versículo 23, Adão, apaixonado pela sua esposa, chega e diz: é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Está totalmente apaixonado aqui. Mas depois do pecado, a primeira coisa que ele faz é botar a culpa em quem? Na mulher. Não, a culpa é dela. A culpa é dela. Homens casados, quantas vezes a gente põe culpa na mulher? Quantas vezes a gente põe culpa na mulher? Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Não, mas eu só fiz isso porque você fez isso. Não, mas eu só me estressei com você porque você me irritou. Não, mas outros, né, mais piorem. Não, só te bati porque você fez isso. Irmãos, não é só por causa disso, não. E além do homem culpar a mulher, ele ainda culpa Deus. Porque ele diz: foi a mulher que você me deu. Olha a ousadia de Adão. Foi a mulher que você me deu. Eu não pedi. Eu não pedi, mulher. Você que me deu. Você é culpado por ter me dado essa mulher que me fez pecar. Eu não pedi ela e você me deu. Os homens casados muitas vezes dizem isso. Eu só traí você porque Deus me fez casar com você. Deus podia ter me dado uma mulher melhor, mas me deu você, essa traste. E aí por isso que eu pequei. Irmãos, este é o coração de Adão, e não é nada correto. E a mulher também faz a mesma coisa. A mulher, então, Deus pergunta para Eva: o que você fez? E Eva responde o quê? Foi a serpente que me enganou. A culpa é dela. Ninguém mandou você colocar ela no jardim. Ninguém mandou você colocar uma árvore tão chamativa, um fruto tão belo. A culpa foi da serpente que me enganou. E ela é criação tua. Ela é criação tua. Então você que tem que lidar com ela. Não sou eu. Este também é o coração da mulher. Tanto o homem quanto a mulher estão colocando culpa em coisas e culpa nos outros. A culpa nunca é nossa. Tem uma frase do Homer Simpsons, não sei se vocês conhecem, né? Do Simpsons, né? Não assisto mais. Eu assistia quando era adolescente, hoje não assisto mais, porque eu sei que é só besteira. Mas tem uma frase que mostra muito como é o coração humano. Que ele dizia assim, né? Ele diz assim nos episódios: a culpa é minha e eu boto em quem eu quiser. Esse é o nosso coração. A culpa é minha, eu reconheço que a culpa é minha, mas eu coloco em quem eu quiser, para que a pessoa se torne culpado. E este é o coração de Adão e Eva aqui. Não, a culpa é minha, a gente pecou. Realmente, ele admitiu: olha, eu comi, Eva também admitiu, eu comi, mas eu quero colocar a culpa em outro. Eu quero colocar a culpa nas circunstâncias. Existe uma filosofia, uma psicologia, que é principalmente de Freud e tantos outros, que dizem que nós nascemos bons, mas o que acontece? O meio nos corrompe. Nós não nascemos bons, nós já somos corrompidos. O meio não nos corrompe, o meio revela o nosso coração corrompido.
Então, quando nós cremos na palavra de Deus, nós entendemos que não é o meio quem nos corrompe. Não foi a árvore quem corrompeu Adão e Eva, não foi a serpente quem corrompeu Eva, e não foi a Eva que corrompeu Adão. Quem corrompeu o coração de Adão e Eva foi o próprio coração, como nós já falamos na semana passada, o próprio desejo. Eles poderiam ter suportado a tentação, mas não suportaram. O próprio desejo do coração deles que os fez pecar. E é por isso que lá, voltando lá para 1 João, se você deixou o seu dedo aí, olha o que diz o versículo 9. Diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quantas desculpas nós inventamos por dia? Quantas desculpas você inventa por dia? Quais são as suas desculpas? Eu acordei tarde porque eu não dormi muito bem. Na verdade, você dormiu excelente, mas só queria acordar tarde. Eu estou com dor de cabeça e por isso que eu não quero fazer tal coisa. Na verdade, você não está com dor de cabeça. Eu só pequei porque você também me irritou. Não tem nada a ver. Eu posso te irritar e você não pecar. Não, eu só fiz isso por causa disso. Irmãos, a gente tem que parar de botar culpa nos outros. A gente tem que parar de botar culpa nas coisas. A gente tem que parar de botar culpa na mulher que passa na minha frente. A gente tem que parar de botar culpa no motorista que fecha. E aí você solta aquele xingamento. A gente tem que parar de botar culpa nas coisas. Temos que botar culpa no nosso coração. Quantas desculpas nós inventamos? E por isso que 1 João 1,9 diz que Deus perdoa o nosso pecado, aquilo que a gente confessa, porque Ele é fiel e justo e nos purifica para sermos justos. Vimos então qual é as nossas 3 reações. Nos escondemos de Deus, não admitimos o nosso pecado e inventamos desculpas. Mas o mais interessante desse texto, é qual é a reação de Deus. E essa reação de Deus é muito, muito interessante. Olha como Deus responde. Primeiro, quando Deus chega ali no Éden e aparece então a eles, o versículo 9 diz assim: mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? O que isso é interessante? Né? Por que isso é tão importante? O que isso demonstra sobre o caráter de Deus? Deus poderia e teria todo o direito de chegar irado, nervoso, gritando e condenando eles ao inferno, simplesmente expulsando eles do jardim do Éden. Eles não poderiam, como pecadores, nem poderiam estar na presença de Deus, porque Deus não habita com aqueles que não são santos. Deus não pode habitar com aqueles que não são santos, porque Ele é muito santo. Só que ainda assim, Ele chega caminhando, dando passos. Quem já assistiu Crônicas de Nárnia, né, a gente já assistiu recentemente os 3 filmes, a imagem do Aslan, que representa o próprio Jesus ali, muitas vezes como um leão, que é feroz. Né? O Aslan, ele é representado por um leão. Se você não assistiu ali o filme, você pode assistir depois. E o Aslan representa o próprio Cristo Jesus. E quando o Aslan aparece para os pecadores, quando o Aslan aparece principalmente para o Edmundo, que é um dos irmãos ali, dos 4 irmãos, Edmundo, ele cai em pecado, ele trai os seus irmãos, ele vai então, ele é tentado pelo mal, mas tem uma cena, que eu até falei para a Priscila quando a gente estava assistindo,
Eu falei, a melhor cena do filme. Eu já coloquei como papel de parede do meu celular, do computador, inúmeras vezes, e acho que vou colocar novamente. Que é numa montanha em que Aslan, um leão, que é representado pelo leão, feroz, nervoso, ele está simplesmente conversando com Edmundo. Calmamente. Uma conversa adorável. Enquanto isso, os irmãos, os próprios irmãos, e o povo ali, os narnianos, né, o povo, já tinha falado inúmeras vezes, a gente tem que matar esse traidor, a gente tem que matar Edmundo. Mas Aslan calmamente disse, não, eu vou conversar com eles. Logo a seguir, Aslan se sacrifica para que Edmundo fosse salvo, representando então o próprio Cristo, sacrificando para salvar o pecador. Deus sabia muito bem que o que eles tinham acabado de cometer geraria a morte de Cristo Jesus. Cristo Jesus teria que morrer no lugar deles. Deus estava irado com Adão e Eva. A ira de Deus é enorme aqui, muito mais do que nós podemos imaginar. Mas o que Deus faz? Caminha e faz uma pergunta. Ele dá passos, encontra Adão escondido e começa a perguntar então no jardim, aonde você está, Adão? Depois ele pergunta, quem lhe disse que você estava nu? Lá no versículo 11. Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? De maneira mansa, Deus vai perguntando. Depois pergunta para Eva, o que foi que você fez, Eva? Irmãos, é incrível o coração de Deus. É inimaginável. Deus poderia se revelar ali como um Deus irado, mas Ele se revelou como um Deus compassivo, como um Deus misericordioso. Ele prefere ouvir antes, para que o homem percebesse e confessasse o seu pecado. E por isso, Ele também age como se Ele não soubesse. Inúmeras vezes, quando a gente vê com Jesus também, mais para frente, Jesus age com os seus discípulos como se Ele não soubesse daquilo. Jesus age com as pessoas ao seu redor como se Ele não soubesse. Chega para a mulher que toca no seu manto e pergunta, quem foi que me tocou? E a mulher diz, fui eu. Como assim? Jesus não sabia que a mulher tocou no seu manto? Claro que sabia, saiu o poder dele, ele sabia. Ele sabia, já tinha pré-ordenado que isso iria acontecer. Mas ele é didático. Ele é didático. Da mesma forma como a gente faz com as crianças. O que você está fazendo? Age como se não soubesse o que fez. Ele faz perguntas e age dessa maneira para que o homem possa admitir. É claro que Deus já sabia, mas o pecador precisa ouvir o seu próprio erro, confessar o seu próprio erro, para entender a gravidade do seu erro. Muitas vezes a gente comete pecados contra pessoas e contra a esposa, ou contra o marido, ou contra os filhos, ou sei lá quem for, e a gente não entende a gravidade do pecado, até a gente confessar o pecado. Quando, em vários discipulados que eu passei, e eu cometi algum pecado, a primeira coisa que os discipuladores falavam para mim é, olha, você vai confessar o seu pecado para o seu pai, vai confessar o seu pecado para o seu discipulador, vai confessar o seu pecado para quem você pecou, e machuca, dói, é difícil, mas nós precisamos ouvir, nós precisamos falar e ouvir de nós mesmos, para entendermos a gravidade do pecado. Quando as crianças são chamadas ali para a diretoria na escola, e é dito o que vocês fizeram, e fala um para o outro o que você fez. Por que é importante isso? Porque a criança vai entender, porque machuca, dói no coração falar o que aconteceu. Dói no coração também inventar desculpas, é por isso que eles inventaram desculpas, eles não confessaram, eles inventaram desculpas.
E por fim, também a terceira atitude de Jesus, de Deus aqui. Ele age com calma, mesmo estando irado. O pecado, ele gera ira no Deus que é santo. Como eu disse, Deus estava extremamente irado. Deus sabia que ele teria que enviar Cristo Jesus para morrer na cruz. Deus sabia que todo mundo mudaria por causa do pecado. Mesmo irado contra o pecado, ele age com mansidão, antes então de vir a disciplina, que é o que nós veremos na semana que vem. Quando nós pecamos, enquanto nos escondemos com medo de Deus, Ele vai ao nosso encontro e age misericordiosamente. Quero fazer então duas aplicações. Quando nós pecamos, logo que pecamos, como deve ser a nossa reação? O que Deus espera de nós? Principalmente nós agora, que somos convertidos, somos justos, que Deus nos salvou por meio de Cristo Jesus, que nos limpa de todos os nossos pecados. A partir de agora que temos a redenção, a justificação em Cristo Jesus, o que Deus espera de nós, o que Deus quer de nós? Logo que você pecar, o que Deus quer de você, primeiro, é que ao invés de você fugir de Deus, Deus quer que você vá ao encontro dEle. Deus quer que você vá até Ele. E como nós podemos ir até Ele? Em oração. Assim que você pecar, Deus quer que você dobre os seus joelhos e diga: meu Deus, eu pequei, me perdoe. E não é para esperar chegar em casa, não. Assim que você pecar, naquele segundo que você pecar, Deus quer que você já admita ali, naquele momento, em uma oração curta, em uma oração rápida. Não precisa nem ser uma oração longa. Não precisa nem ter todo o complemento da oração, rezar todo o Pai Nosso, não. Não é rezar 500 Ave Marias quando a gente peca, não. Quando a gente peca, Deus quer uma oração simples e singela. Meu Deus, eu pequei. Me perdoa. Quando você olhar para alguém, desejar alguém, quando você mentir, quando você focar, sei lá qual pecado que você faça, confesse naquela mesma hora. Não deixe para o final do dia. No final do dia também você vai confessar os seus pecados, mas confesse naquela hora, naquele momento. Naquele segundo que você pecou, meu Deus, me perdoa. Me perdoa, eu pequei. Naquele segundo. Vá ao encontro de Deus em oração. Segundo, confesse todos os seus pecados. Todos os seus pecados. Todos aqueles que você lembra. Pastor, se eu não confessar todos os meus pecados, eu vou ser perdoado? Sim, você vai ser perdoado. Mas Deus quer que você confesse todos os seus pecados para te limpar desses pecados. Quando você esconde os seus pecados, como nós falamos já na EBD, você perde a amizade com Deus. Você perde a companhia de Deus. E como diz o Salmo, que eu nunca lembro qual é o Salmo, diz: enquanto eu escondo os meus pecados, os meus ossos vão se desfalecendo. Qual? 32? 32, Salmo 32. Depois você pode conferir se é isso mesmo. Mas o cara está dizendo que é, então é. Mas Salmo 32, enquanto eu calei o meu pecado, enquanto eu não confessei o meu pecado, os meus ossos desfaleceram. Desfaleceram, a gente sente amargura, a gente não nos sente limpos. E por isso nós também devemos admitir a nossa culpa. Eu falhei. Sim, pode ser que a sua mulher, pode ser que seu marido te irritou. O problema é dele com Deus. O problema é dela com Deus. Sim, pode ser que uma mulher na academia ou em qualquer outro lugar passou seminua, um homem sem camisa correndo, passou ali todo bombado e você olhou para aquilo e pecou. E o que você vai dizer? Não, as pessoas que têm que usar burca. Ninguém mandou ficar andando sem camisa. Não, o pecado dele é ele com Deus, é ela com Deus.
mas não coloca a culpa no outro. Ah, mas também não tinha como não pecar. Olha o que me fez, olha essa tentação. Você me irritou. Não tem como não pecar? Tem sim, tem sim. Admite, foi a sua culpa. Eu pequei. É claro que você pode chegar para a pessoa e falar, olha, eu admito que eu pequei, mas você também tem que tratar com Deus o seu coração, porque você me fez pecar. Você me tentou a pecar. Nós podemos também exortar os nossos irmãos. Como diz, se não me engano, é Tiago, que diz que se nós fizermos do nosso irmão pecar, nós já estamos pecando. Então nós devemos também, também exortar aqueles irmãos que nos fazem pecar, aquelas pessoas que nos fazem pecar. Principalmente se for irmão, né? Você vai exortar uma pessoa que nem crente é. Mas nós devemos admitir e falar, a pessoa me tentou, mas a culpa é minha, a culpa não é dela, a culpa é minha. Eu pequei. E quando alguém peca contra você? Então, quando nós pecamos, devemos ir ao encontro de Deus em oração, confessar os nossos pecados, admitir a nossa culpa. E quando alguém peca contra você? Como deve ser a sua reação? Quando alguém realmente peca contra você, o que você deve fazer? Assim como Deus, que nos dá o maior exemplo, devemos primeiro ouvir antes de falar. Ouvir antes de falar. Fazer perguntas. Meu irmão, por que você me fez pecar desse jeito? Meu irmão, o que você fez? Por que você fez isso? Por que você pecou dessa maneira? Devemos fazer perguntas e ouvir o que a pessoa tem para dizer. Segundo, devemos deixar a pessoa admitir o seu pecado. Muitas vezes, quando nós exortamos alguém, a gente já começa a jogar o pecado dela na cara dela, na frente dela. Dizendo, olha, você fez isso. Sim, tudo bem. A gente tem que fazer, tem certo momento para isso, mas a gente tem que, ao invés de já ir de maneira ríspida, grosseira, fazer perguntas para ela, deixar ela admitir. Você percebeu que você fez isso contra mim? Às vezes a pessoa nem percebeu. Ou às vezes ela precisa realmente ser exortada com amor e com justiça. Então é realmente deixar a pessoa admitir o seu pecado, até que ela diga, realmente eu pequei, realmente eu errei. Se você só jogar o pecado na frente dela, não vai haver arrependimento. Talvez a pessoa nem se arrependa do seu pecado. Talvez ela só diga, desculpa aí, irmão, foi mal aí. Tá tudo certo, beleza? Mas não é só isso. Tem que doer. E dói quando a pessoa confessa o seu pecado. E por fim, assim como Deus fez, e fez em toda a história da redenção, Deus agiu com calma e perdoou. Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Mais talvez ali de 400 mil anos, ou 4 mil anos, ou 3 mil anos depois desse pecado. Talvez um pouco mais do que isso. Depois de todo esse tempo, Deus enviou Cristo Jesus para morrer na cruz por nós. Pensa que Ele deixou Adão e Eva, obviamente não morando mais ali no Éden, mas os deixou vivos. Os deixou terem filhos. Esses filhos terem mais filhos. Povoarem toda a terra. Para só depois de 1000 anos, mais de 1000 anos, milhares de anos, só depois de milhares de anos, enviar Cristo Jesus. Pensa que durante todo esse tempo e até o dia de hoje, Deus é irado contra aqueles que pecaram. Só que a sua ira caiu sobre Cristo Jesus. E quando o próprio Cristo Jesus veio à terra e andou entre nós, Ele poderia olhar para todos esses pecadores que andavam com Jesus e dito, eu não aguento mais. Eu vou jogar a minha ira sobre cada pessoa aqui.
Porque enquanto os fariseus estavam lá tentando matar Jesus, Jesus estava dizendo, eu conheço o coração de vocês. Eu sei muito bem o que vocês estão pensando. E calmamente, de maneira calma, ele deixou que esses homens confessassem os seus pecados e se arrependessem. E Deus age de maneira calma também conosco e procura nos perdoar. E assim nós devemos agir também com outras pessoas. Agir com calma e estar pronto para perdoar. Você só pode exortar uma pessoa se você estiver pronto para perdoar. Não adianta nada você chegar para a pessoa e falar, você pecou, você fez isso contra mim, assim, 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 e a pessoa honestamente falar, tudo bem, me perdoa, eu errei. E você falar, não vou perdoar não. Então a sua exortação não foi verdadeira, não foi com amor. Se você for exortar alguém, esteja pronto para perdoar ela. Olha, eu estou te exortando porque eu quero me reconciliar com você. E Deus fez isso conosco. Então, quando pecam contra nós, devemos ouvir antes de falar, deixar a pessoa admitir o seu pecado, agir com calma e perdoar. Pastor, é muito difícil isso. Sim, é muito difícil. Mas esse é o exemplo que Deus deu para nossas vidas. E é isso que o Espírito Santo quer fazer em nossos corações. É como Deus quer transformar o nosso caráter e o nosso coração. Quando nós pecarmos, vá ao encontro de Deus, confesse seu pecado, admite a sua culpa. Quando pecam contra você, escuta antes de falar, deixa a pessoa admitir o seu pecado, age com calma e perdoe aquela pessoa. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai querido, esse texto que nós lemos hoje mostra o nosso coração, mostra a raiva que sentimos, mostra as nossas desculpas, mostra o nosso coração pecaminoso. Meu Pai, esse texto deve doer em cada coração, porque nós pecamos contra o Senhor todos os dias de nossas vidas. Nós inventamos desculpas, tentamos nos esconder do Senhor. Não confessamos nossos pecados, não oramos a Ti. Nos ajude, ó Pai, a confessar tudo ao Senhor, sabendo que o Senhor está pronto a nos perdoar, sabendo que o Senhor quer nos perdoar. Sabemos que temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, sabendo que o Senhor é justo e fiel para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos tornar justos. Meu Pai, que possamos crer que o Senhor é um Deus compassivo, tardio em se irar, e que jogou toda a sua ira sobre a cruz de Cristo Jesus. E por isso, ó Pai, podemos ter amizade com o Senhor, podemos ser justificados pelo Senhor, considerados justos diante de Ti, mesmo sendo pecadores. Meu Pai, pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a crer nessas verdades e viver essas verdades. Ó Pai, que hoje à noite ainda, em nossa cama, possamos nos ajoelhar e pedir perdão ao Senhor por cada pecado que cometemos no dia de hoje. Meu Pai, pedimos que o Senhor seja compassivo assim como o Senhor é, e que possamos também ser compassivos, misericordiosos com aqueles que pecam contra nós. Assim como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. Que não sejamos hipócritas, possamos pedir perdão ao Senhor, porque temos perdoado aqueles que nos ofendem. Oramos, pedindo nesse momento também que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai e o consolo do Teu Santo Espírito esteja conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, irmãos?